Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Meucast. Eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio, e hoje estou aqui com Rose Pursetti, vice-presidente de Gente, Cultura e Estratégia da PagMenos. Rose, eu agradeço demais sua presença aqui no podcast do Nosso Meio. Eu queria que você começasse primeiro se apresentando, quem é a Rose para além da vice-presidente da PagMenos e os caminhos que você percorreu até chegar aqui. Obrigada, Gabi. Bom, Rose, quem sou? Eu sou uma carioca que saiu do Rio já há muito tempo. Sou casada com o Marcelo, que é carioca também. Sou mãe de de duas gerações, a Amanda, que já tem 32 anos, e os gêmeos, o Enzo e o Luca. E a minha trajetória, minha carreira foi construída em gestão de pessoas, que a minha grande paixão está voltada aos temas de cultura, dentro do ambiente de negócios, mas sempre com uma paixão por como é que a gente move os resultados e como é que a gente move os resultados através das pessoas. Com passagem por grandes empresas, como o Grupo Casas Bahia, Solar, Coca-Cola, você tem uma bagagem muito sólida, E você entrou inclusive a Rose esteve presente no nosso encontro com o mercado, junto com a Samba P, ela contou um pouquinho dessa parte da cultura da PagMenos, Então você entrou numa empresa muito bem consolidada, Como é para você trazer essa bagagem e ao mesmo tempo absorver esse novo DNA aí da PagMenos? É uma experiência fantástica, primeiro porque trabalhar com varejo, trabalhar com gente é uma paixão, porque é onde o negócio está muito ali de perto mesmo do cliente, de onde as coisas de fato acontecem, E no final, trabalhar com gente, seja o cliente ou seja o colaborador, está tudo muito mais próximo mesmo. Mas, assim, a minha passagem, por outros negócios, eu sempre brinco que a vida está sempre certa e vem me preparando para esse projeto da PagMenos, porque, querendo ou não, eu antes até de Coca-Cola, da Solar e antes de Grupo Casas Bahia, eu tive a oportunidade de passar por bastante tempo na indústria farmacêutica. Então, foi indústria farmacêutica, bens de consumo, varejo, e agora, com PagMenos, com todo um trabalho de varejo farmacêutico, é como se eu tivesse sendo preparada para hoje assumir o que é o nosso projeto em negócios por onde eu já passei de outros lados da mesa, Ou de outras lateralidades, Gabi. Muito bom. A gente tem a visão, assim, que eu acho que o RH, ele entra muito no coração da marca, Mais do que nunca, depois da pandemia, acho que isso foi visto de uma forma tão mais atenciosa, O RH passou a estar na centralidade dos negócios, E eu queria saber de você, Inclusive fizeram essa pergunta no evento que a gente estava agora há pouco, do nosso Meu Encontro com o Mercado, que eu achei super interessante, Dessa vantagem de você ter o fundador por perto, Que você vê como uma vantagem, A pergunta foi, o que é que você acha, Porque a PagMenos veio nos últimos 5 anos, contratou mais de 40 executivos, então eles estão com uma visão muito estratégica do negócio, é uma empresa familiar, mas com uma visão muito estratégica do negócio, E você falou que é uma vantagem você conviver com quem gerou aquela cultura, que no caso é o fundador. Eu queria que você trouxesse um pouco disso para o nosso podcast. É uma super oportunidade, sempre falo que é um presente, porque mesmo com toda a bagagem, a primeira oportunidade que eu tenho de conviver primeiro com o fundador, cheio de energia, com uma cabeça à frente do seu tempo, que sempre foi, mas poder conviver com toda essa, primeiro, um pedaço da cultura que traz, e aí não só do fundador, de todos os membros da família que hoje estão no conselho de administração, de poder realmente trazer a essência do que é a cultura, por exemplo, de uma maneira muito viva, e conseguir contribuir para aquele que é o grande projeto, que é perpetuar a nossa companhia. Então, eu como executiva, poder pela primeira vez trabalhar de perto do fundador, cheio de energia, cheio de ideias, cheio de planos, para essa perpetuidade da nossa companhia, enquanto a gente também contribui, no meu caso, com uma vasta experiência. Acho que é um presente, acho que é realmente uma super oportunidade trabalhar para esse projeto, para essa empresa querida, com alma, e nem todas as companhias conseguem ter, e a gente, graças a Deus, tem essa oportunidade, e fazer a prática de gestão de pessoas, junto com marca, que é o que você comentou, que no fim atributos de marca são atributos da cultura, há um entrelace de tudo isso. Então é uma super oportunidade poder viver
essa história aqui na PagMenos, nesse momento, e fazer a contribuição que eu posso para a evolução e perpetuidade da nossa empresa. Muito bom. Eu vou trazer esse relatório, que é um relatório de tendências 2024, tanto do Great People como o GPTW, né? E eles comentaram que os 3 principais desafios da gestão de 2023 foram saúde mental, comunicação interna e desenvolvimento/capacitação de liderança. Queria que você contasse um pouco da sua visão sobre isso, né? Se você vê isso de fato como um desafio dentro da sua empresa que você está atualmente, né? E ao longo da sua carreira, né? Se você via, eu acho que o olhar para a saúde mental mudou completamente, inclusive nesse relatório eles fazem esse comparativo, né? Como a saúde mental antes não era um desafio, não era olhado pelo grupo da gestão, né? E hoje em dia é uma grande preocupação das empresas. Então, eu queria que você contasse sobre isso. É uma super preocupação. E aí, nesse tema de saúde mental, Gabi, a gente tem a preocupação, sem sombra de dúvidas, com o nosso colaborador. Mas também é um negócio onde a gente pode e está ajudando o nosso consumidor, a nossa população, né? Então, acho que a gente tem 2 papéis para ajudar a sociedade, né, a atravessar os seus desafios, né, relacionados à saúde mental. E você tem razão, os indicadores, né, por mais que você traga indicadores voltados ao ambiente de trabalho, né, voltado aos colaboradores, ao final do dia a gente observa uma tendência e um crescimento muito grande, um olhar, né, ou seja, uma demanda de negócios onde a gente tem que participar de uma forma, primeiro, muito humanizada, né? E segundo, obviamente, é um mercado onde a gente atua, mas de novo, de maneira humanizada. Então, é realmente um tema muito relevante. Você depois falou de comunicação e de desenvolvimento de liderança. Aí, na verdade, são 2 temáticas super importantes para o dia a dia. Hoje, mais cedo, né, a gente teve a oportunidade de conversar sobre o tema de comunicação. E, bom, comunicação, ele né, como área ou como indivíduos ou como líder, né, é o meio que transporta, né, alinhamentos, é um meio que transporta inspiração, né, que transporta clareza de direção. Então, é realmente um dos temas que as organizações e nós na PagMenos também estamos olhando e realmente pesquisando muito bem como é que a gente evolui a nossa área de comunicação interna, pensando nos nossos colaboradores, mas também pegando o papel do desenvolvimento da liderança, um pedaço da liderança diz respeito ao líder comunicador. Então, a comunicação, ela se entrelaça dentro de, ou que seja, uma área responsável por ajudar a fazer uma curadoria de conteúdos que são realmente importantes para ajudar a dar vazão em tudo que está acontecendo ou tudo que vai acontecer, né, para os nossos colaboradores, mas não somente uma área vai fazer realmente um trabalho que é tão importante, que é ajudar a dar o senso de direção e a segurança, muitas vezes, né, para cada um dos colaboradores de que a companhia está indo na direção certa, por exemplo, ou da cultura, ou qual seja o tema, é papel também do líder, né? E na PagMenos eu comentei, né, não só de saúde mental como comunicação, mas o desenvolvimento da liderança é uma das nossas prioridades, né? Líder como gente que cuida e gosta de gente, né? Essa tem sido uma prioridade. A gente está com o desenho saindo do forno aqui, principalmente para a nossa média liderança, e a gente não está fazendo só por fazer. Acho que foi tecido muito bem um programa, e começando por eu líder, né? Então não é eu líder de gente, eu líder, né? Então o que é que cada um dos líderes, como indivíduos mesmo, está fazendo ou cuidando, primeiro para o seu autoconhecimento, né? Segundo, para o próximo, né? Então diz que você vai conseguir ajudar o outro se você primeiro se ajuda, né? Então a gente está fazendo um programa que a gente acredita muito nessa direção, sabe? Do humano, do H maiúsculo com humano. Muito bom essa parte. Foi uma coisa que me chamou a atenção, inclusive, que você disse na palestra, né? Que são líderes que são apaixonados por pessoas, então fica tão mais fácil o RH fazer o trabalho dele, né? Porque às vezes fica em posição de vamos ter um olhar humanizado, e quando não é genuíno, acaba que eu acho que por mais que seja uma estratégia da gestão ser mais humanizada, mas as pessoas conseguem sentir que não existe na essência aquele cuidado, né? Eu achei legal, inclusive, que você disse também que a PagMenos trabalha com saúde
que você sempre trabalhou com saúde, nas outras empresas que você trabalhou, mas dessa vez você está trabalhando com saúde tanto interna como externa, né? Então você fala de saúde o tempo todo, né? Então isso tem que ser muito uma prioridade interna, né? Porque vocês têm que respirar isso. E o público sente, o cliente sente, né? Quem tá na frente precisa sentir esse cuidado, né? Eu acho que esse reflexo acaba ficando natural, né? Se tudo isso acontecer de uma forma muito orgânica e estratégica, né? E você sabe que o que você está comentando é recente, a gente foi olhar bastante os atributos, né? Como você falou de marca. E dentro dos atributos, né, a marca conversa com a cultura, mas quando a gente aprofundou bastante, no fim a essência é exatamente de tudo que trouxe a companhia até aqui, seja o fundador, seja a família, né, sejam até os executivos por onde que já passaram, né, pela PagMenos, mas quando a gente aterrizou, por exemplo, no nosso propósito, que é levar saúde com amor para todos os brasileiros, né, que é uma frase de impacto, um verbo de ação, onde a gente coloca o levar, que é a gente vai fazer chegar, né, vai se fazer chegar com, enfim, né, com as nossas farmácias em todos os 4 cantos do nosso Brasilzão, quer seja com amor. O com amor é esse nosso jeito que só a gente tem, é um jeito afetivo, é o jeito nordestino, é o jeito cearense, é o jeito da família, sabe? E para todos os brasileiros, porque a gente tem um orgulho muito grande de se posicionar e ser realmente a rede, né, de farmácias que realmente leva acesso, que move a arquitetura social, quer seja para os nossos colaboradores ou dando acesso para as pessoas que precisam do seu, enfim, do seu produto, do seu serviço, né? Principalmente assim, quando a gente olha os hubs de saúde, como primeiro atendimento, acesso. Então, está tudo muito conectado, na verdade, a essência de marca, a história, né, da nossa companhia que começou há 43 anos atrás, junto com cultura. E aí é muito bom trabalhar numa empresa que é humana, que traz tudo isso como atributo de marca, que se propõe a fazer tudo isso para o consumidor, porque é isso que se reflete no trabalho da área de gente, né, de gestão de pessoas, para trazer uma gestão humanizada. Muito bom. Seguindo o mesmo relatório, né, que eu comentei com vocês, segundo o relatório de tendências, né, uma das tendências da gestão em 2024, né, que anteriormente foi em 2023, agora falando de 2024, né, o grande foco da gestão de pessoas foi o desenvolvimento / capacitação de liderança, que eu já havia citado anteriormente. Engraçado que você disse que vocês estão passando por esse processo, então assim, foi um foco também da PagMenos, né. Queria saber de você como faz para você reconhecer onde está a falha ali na parte de gestão, né? E onde você deve dar atenção e focar. Acredito que existem processos que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Vocês começaram aí com esse desenvolvimento / capacitação da liderança, eu acho que é até o entendimento do DNA da marca e quais são os próximos passos, né? O que é que você acha como é que faz para isso se refletir para os colaboradores? Eu acredito que começar na liderança é essencial, né? Porque como a gente falou, né, da comunicação interna, existem estratégias e princípios que, se não for visto no topo, não vai conseguir disseminar ali para todos os colaboradores. Eu queria saber, você como profissional de RH e com esse olhar para a gestão de negócio, né, o que fazer para entender qual a prioridade do seu negócio naquele momento? Não, excelente pergunta. E primeiro, cada empresa tem o seu momento e tem as suas prioridades de onde focar, porque se tornar, por exemplo, uma companhia que desenvolve líderes no conceito do líder integral, né? Porque liderança, bem, a gente pode aqui falar da liderança de pessoas e já adianto que a gente está começando exatamente pelo que eu falei anteriormente, quer dizer, o líder, né? Eu líder, e é o H, né? O como, né? O nosso CEO sempre fala que, né, os resultados eles seguem uma coisa chamada comportamentos. Então a gente está começando por aí. Mas o líder integral, ele é um líder mais holístico, né? Então ele é, né, assim, ele é capaz de gerar, de ter um olhar para negócio, ele é capaz, né, de ter um olhar e uma centricidade do cliente, porque é cliente, né, é a base do negócio, um olhar, por exemplo, financista, né, porque é um negócio que tem que ser bom para os dois lados, então. E é o líder, né, por exemplo, um líder de pessoas, genuinamente líder de pessoas. Então, para você, de fato, fazer um trabalho para o líder integral, né, isso leva aí um tempo e, na verdade, leva todo o tempo. Porque quando você termina, né, digamos assim, se a gente repartir em 4 grandes blocos de desenvolvimento, poderíamos citar outros, mas quando você termina um, já é hora de você
reciclar, né, e trazer realmente aquilo que é essencial para você seguir tendo líderes extremamente antenados com aquilo que é a evolução dos negócios, né? Agora, para nós, dentro da sua pergunta, a liderança média, porque como você falou, às vezes, como é que você faz para chegar ao que você decidiu aqui em cima, lá na ponta? E a gente acredita e aposta muito que quem move o ponteiro é o líder médio, né? Quem tem no final do dia a possibilidade de influenciar para baixo, mais para a ponta, para os lados, muitas vezes, porque a quantidade de líderes médios, né? Líder médio, o que é um líder médio? Eu estou falando daquele que é o primeiro líder, né? Ele pode ser coordenador, pode ser gerente. Não importa o título do cargo, a gente está falando de quem, na verdade, está extremamente exposto ali, a quem, na verdade, está entregando o dia a dia, né? Que são as equipes, são os liderados, o grupo, né? Por isso que eu falo que ele influencia para os lados e para cima, porque se ele é vocal como líder, ele sabe exatamente onde é que a temperatura, né, está precisando ficar mais baixa ou ficar mais alta, e ele consegue se comunicar para cima e ajudar a autogestão. Então é uma retroalimentação que esse líder médio pode dar para a organização. Ele é o agente da mudança, ele é o formador das pessoas, ele quem dá o foco e o ritmo. Então, a gente na PagMenos, eu acredito muito nisso, e a gente na PagMenos, todos nós estamos bastante debruçados em, por exemplo, começar toda essa jornada e esse ciclo pelos nossos... Nesse caso, a gente está focando nos nossos gerentes regionais, né? A gente está falando de 84 gerentes regionais espalhados aí pelo Brasilzão, né? Para fazer chegar para o gerente de loja, que são praticamente 1.700 gerentes de lojas. Então, é muito por essa agenda que a gente está começando. E o formação, né, dentro desses 4 blocos que eu dividi, é o líder de gente, líder de pessoas, porque os comportamentos seguem, ou os resultados seguem os comportamentos. Muito bom. Outro ponto muito importante, né, é que empatia e gestão humanizada são as principais características valorizadas nas empresas. Eu achei interessante que você, inclusive, colocou no seu LinkedIn, você se descreve como uma pessoa apaixonada pela evolução dos negócios através de gente. Eu queria saber como é que você faz para compreender o profissional de cada membro de uma equipe ou de organização, como é que você fez para você conseguir fazer com que essa sua paixão tivesse vida tanto no Grupo Casas Bahia, como na Solar Coca-Cola, como agora na PagMenos, né? Como você leva essa paixão com você e faz para identificar e continuar levando essa gestão humanizada e empatia por onde você vai? É um trabalho do dia a dia, não tem um mistério, mas existe, sim, primeiro, o interesse genuíno por entender como é que esses comportamentos podem contribuir, quais são os comportamentos que podem contribuir, quais serão os comportamentos que podem hoje contribuir para amanhã. Então, essa sensibilidade de ficar navegando e trafegando, minha cabeça pensa o tempo inteiro, né? Trafegando entre como é que eu vou fazer para chegar naquele resultado que a gente discutiu, a visão que a gente tem, o caminho que a gente quer tomar, e traduzindo, navegando entre os comportamentos e as pessoas, porque aí é uma brincadeira boa, né, de identificar talento, de ajudar a fazer um xadrez de gente, né, no dia a dia, de ajudar que essas pessoas... É muito diálogo também, porque às vezes um talento que você identifica, às vezes nem está identificado pelo próprio talento, ou às vezes o contrário, o talento entende que ele está indo para um caminho e pode ser, essa é uma escolha, a carreira ela tem que ser sempre, né, o próprio dono da carreira como protagonista dela, não acredito de outra maneira, mas muitas vezes você que tem um olhar assim, se identificar, então exige essa sensibilidade, esse tráfego entre negócio e pessoas. Acho que esse é um primeiro ponto. Isso não serve para mim como executiva da área de gente, mas para mim é uma receita de bolo para qualquer líder, é bem importante, mas junto com ela vem exatamente o que eu acredito, né? Que é você ajudar com muito diálogo, conversar com as pessoas, conversar com os talentos, conversar com a liderança e realmente entender como é que nesses momentos você vai fazendo um movimento dessas partes para ajudar a direcionar quem tem o melhor talento, porque talento todo mundo tem, agora talento para quê, quando e de que maneira. Então muito diálogo para a gente fazer esse caminho ser um bom compasso para as duas partes, entre o próprio talento, o dono da carreira, né, o protagonista, e o sucesso dos negócios. Muito bom, você falando, né, eu fico pensando, são mais de 25 mil colaboradores, né?
Então, assim, é muita gente pra você dar conta. E aí eu penso que sempre, é uma coisa que vem muito na minha cabeça, né? Eu acho que a burocracia em si, ela é chata, né? Mas eu acho que ela funciona. Se ela existe até hoje, é porque a burocracia funciona, né? E eu pensando sobre gestão humanizada, parece que a gestão humanizada é algo mais fluido, mais orgânico. Não tem a ver com burocracia, mas para você gerir mais de 25 mil pessoas, você tem que ter algum tipo de... Não é nem burocracia em si, eu vou trazer uma palavra melhor, processos. E eu acho que a partir do momento que os processos, eles perdem o sentido e o verdadeiro foco, aí eles deixam de ser humanizados. Eu não sei se eu tô certa, eu queria que você trouxesse um olhar sobre isso. Super ponto. Porque esse é um super ponto. O processo, ele tem que... Tudo bem, faz 10 anos que a gente realiza os mesmos processos. Se há 10 anos eu realizo esses processos de ter reunião individual com cada um, de ter, enfim, fazer palestras de capacitação, de formação e tal, e eu genuinamente eu quero impactar a vida daquele colaborador, que bom, esse processo está dando certo. Se ele genuinamente ele continua com o mesmo propósito, o mesmo foco, eu acredito que ele continua sim sendo humanizado, apesar de ser um processo engessado. Não, super ponto. Primeiro, né? O tempo tem para todos nós, né? Que bom, só as mesmas 24 horas, né? E sob esse aspecto, eu sempre brinco, né, que os processos, eu nem chamaria também do mesmo jeito que você comentou, da burocracia versus processo, mas vamos pensar assim, olha, que processo é tudo que se pode, na verdade, ser, ou seja automatizado, ou seja, como for o fluxo, de preferência automatizado, porque obviamente ele vai ser mais ágil, vai ter condições de dar vazão para uma coisa chamada tempo, da liderança e do liderado em fazer coisas que realmente são mais humanizadas. Certo? Então, eu sempre digo que, a gente estudou, trabalhou e trabalha, né, olhando aquela, vocês vão lembrar provavelmente, né, a história do pessoas, processos e sistemas, né, que é uma máxima bem conhecida aí nos livros de gestão, mas se a gente traz, por exemplo, independente de ser um clássico, traz para frente, vamos pegar assim todo o movimento, né, de generativa, de inteligência artificial que vem vindo, eu sou uma entusiasta de toda essa transformação por uma razão. Se de fato os robôs, né, ou a inteligência, ou o generativo, ou tudo que vai poder substituir o que hoje o humano faz, tomara que realmente ele seja um bom contributor para tudo aquilo que é o commodity do dia a dia na gestão, por exemplo, de maneira que a gente, por exemplo, como pessoas, pode e deve tomar mais tempo para se tornar melhor como pessoa, certo? E aí melhor como pessoa, ser o melhor liderado, o melhor líder no futuro. Então, eu acredito muito, eu sou realmente uma entusiasta de que essa tendência para frente, ela vai trazer para nós, gostando, né, assim, a gente pode dizer, não gosto desse negócio de me relacionar, mas é uma condição, né? É uma condição humana, né? Os homens, né? Os homens no sentido figurado, somos gregários. A gente não nasceu para ser isolado. E eu acho que todo o que está acontecendo no movimento de ciclo mesmo, de inteligência, que vai substituir muitas das coisas que a gente faz, vai dar muito mais espaço para a importância do que não são coisas, né? São pessoas. Então, acho que é um movimento muito interessante. E os processos no meio do caminho, tomara que eles sejam cada vez mais fluidos, porque para pilotar uma companhia que tem 1.000, não são 26 mil, né? O processo ele é super importante. E em qualquer dezena será importante para a gente tomar realmente tempo com o que importa, né? Nas organizações e não só nas organizações. Estamos falando de educação, estamos falando de outras coisas também. Muito bom. Essa semana a gente se despediu, né, do Washington Libeto, dos grandes publicitários, né, do Brasil. A gente está fazendo até inclusive uma homenagem no nosso Instagram. Todo dia a gente está publicando uma fala importante, né? E ontem eu fiz uma matéria sobre a trajetória dele. E eu achei tão interessante, eu vendo um vídeo dele, ele falou uma fala que eu achei perfeita, que ele disse que sempre quando ele foi empregado, né, colaborador de uma agência, de uma empresa, ele sempre trabalhou de uma agência, né, que ele sempre trabalhou em agência, mas ele sempre trabalhou com um olhar de dono. Ele disse que sempre teve esse espírito de dono. E no dia que ele virou dono da própria agência, ele passou a trabalhar como empregado. Que ele tinha a responsabilidade, o cuidado, ele até diz, né, até aquela coisa de parecer estar paparicando alguém, eu tinha que ter isso dentro de mim, a humildade de alguém que estava começando, né? E eu acho que um verdadeiro líder, ele tem que ter esse olhar. Essa mudança de olhar, né, de entender que na verdade, você gerir e você liderar alguém é você incentivar o outro a querer o mesmo que você, então meio que você... Parece que você entra no barco mesmo, assim, né, e você tem que vestir aquela camisa, né, e quando isso é genuíno, vira um incentivo tão natural, né?
Ele consegue, você segue e é um dom que você consegue seguir a pessoa, como você até falou, né? O fundador do Deusimar, né? Ele tem essa essência. Demais! Então você consegue seguir naturalmente, porque a pessoa carrega aquela cultura dentro de si, né? Então você vê, se ele vive, eu vou viver como ele também, vou carregar. É incrível, é inspirador, assim. Falar do Deusimar é um capítulo à parte, porque realmente é um presente e um privilégio poder beber da fonte da cultura, das ideias, dessa forma de enxergar gente e negócios, mas sempre olhando de maneira positiva e olhando lá para frente, desse desejo que é muito bonito, né, de falar, puxa vida, eu quero, o pedido dele, né, eu quero que vocês me ajudem a perpetuar, né, a minha companhia, tudo aquilo que eu comecei. Então, realmente é um capítulo à parte, daria um outro podcast. Inclusive, quero trazer Deusimar aqui pro podcast. Ele vai adorar, vai adorar. Bater esse papo, ele vai adorar. Interessante. Outro dado também super interessante do relatório que eu venho trazendo na nossa conversa é que 44% dos profissionais se importam com a oportunidade de crescimento dentro das empresas. Queria saber como é que a Pague Menos traz essas possibilidades para os colaboradores, para eles entenderem aí que eles conseguem construir sua carreira dentro da companhia. A gente está ainda no início de construção de plano de carreira, mas eu sempre digo, né, a gente sempre moveu e move a arquitetura social, né, do nosso país. São 26 mil colaboradores, na sua grande maioria que começa como primeiro emprego, né? Então, mesmo não estruturando um plano de carreira, a companhia já pratica há 43 anos um plano de carreira, certo? Então, o nosso como pode não estar bonitinho ali no processo, no desenho ainda, mas o mais importante é o que a gente vive, né? E a coerência de tudo isso. Então, uma assim, eu acho que das grandes, né, alavancas que permitiram o crescimento da nossa companhia está exatamente ali, informar e trazer a oportunidade sendo vivida no dia a dia. Então, mesmo sem processo ou mesmo sem uma visibilidade, mas muito na intuição, a companhia que há 43 anos, poxa, ela realmente nasce e expande os seus negócios ajudando a graduar pessoas, né? Então tem um cunho social, a gente pode entrar aqui num tema de ESG, mas no final do dia isso é plano de carreira. Isso foi formação. Então foi preparar pessoas, viabilizar prontidão dessas pessoas, mover arquitetura social, ou seja, essas pessoas aconteceram através da Pague Menos. Inclusive uma característica muito bonita, real, a gente olhando o turnover, por exemplo, de um mercado, né, qualquer o mesmo mercado de varejo, o nosso é infinitamente menor. Por quê? Porque as pessoas ficam. Por quê? Porque a empresa deu o seu primeiro emprego. Por quê? Porque a empresa deu, Pague Menos proporcionou a sua... E aí, realmente, no final do dia, sendo ou não bonito o desenho, que estamos começando a fazer um novo ciclo, uma melhor estruturação de plano de carreira, a gente sempre fez o quê? Fez acontecer. Né? E onde as pessoas tiveram oportunidade, com o crescimento da companhia, puderam crescer. Muito bom, achei muito legal. Você falou isso na palestra também, né? Nos ajudem a continuar perpetuando isso, afinal a gente consegue empregar aí mais de 25 mil pessoas. Então, assim, você ter esse olhar do papel social de uma marca é muito importante, né? Não sei se isso vem só do RH, não. Não. Vem de todo mundo da Pague Menos, né? Isso não é uma palavra minha, embora eu acredite. Eu acho que o que existe é uma comunhão. Então, a Pague Menos me escolheu e eu escolhi a Pague Menos muito exatamente por aquilo que é a alma da companhia. E isso que eu acabei de comentar, por mais que seja um encontro, de um matching de princípios, né, estava presente na nossa companhia desde sempre. Não só no Deusimar, na Patriciana, mas todos, né, e os colaboradores também que ajudaram a trazer a companhia com este pensamento, né, e com essa prática mesmo. Muito bom. Agora falando um pouquinho desse novo momento da Pague Menos, né? Na verdade é um novo momento que está vivendo há um tempo, né? Uhum. Inclusive foi um dado que você trouxe, né? Que nos últimos 5 anos a Pague Menos contratou mais de 40 executivos, né? Para atuar aí na alta gestão, na liderança, né? Como eu comentei, inclusive no começo do podcast. E eu fico imaginando, né? Não só você veio com a bagagem de outros lugares, com a cultura muito bem estabelecida e até os seus princípios, né? De liderança muito bem estabelecidos, e os outros também vieram com essa bagagem, né? Na apresentação, inclusive, você colocou as empresas de cada um passou, e eu fiquei imaginando como juntar esse time aí de executivos e fazer com que todos eles
andem no mesmo percurso e pelos mesmos DNA da cultura, né? Eu queria que você contasse um pouco disso, né? De como fazer com que esses executivos consigam entender onde a Pague Menos quer chegar e como eles vão contribuir para esse caminho. A primeira coisa né, e eu acho que esse mérito é de quem escolheu, quem chegou, e eu ajudar, como estou ajudando a escolher quem está chegando. Primeiro, você pode ter a bagagem que você tiver. Deixa o seu ego lá fora. Então, ego zero. Por quê? Porque conhecimento, experiência é muito fácil. Olha, eu conheci, implementei isso aqui, então exatamente desse jeito, dessa cor, eu vou implementar aqui. Isso é deixar o seu ego entrar e vir junto com você. Isso vai atrapalhar o trabalho em equipe. Isso vai atrapalhar a você preservar aquilo que é parte do que precisa e merece ser preservado, e você vai poder, com o que sobra de espaço, você aportar um pedaço do seu conhecimento para aquilo que faz sentido para o negócio. Então, saber que você está trabalhando pelas 26 mil pessoas, pelos acionistas que acreditam na gente, todos os dias investem no nosso negócio, além da família, né? Então, ego zero, para primeiro ponto, né? Porque o ego zero, ele abre portas para muita coisa. A primeira delas é para a humildade, né? E uma coisa chamada compromisso com o propósito. Então, quando a gente se propõe, por exemplo, né, a levar a saúde com amor para todos os brasileiros, tem um propósito, né? Se a gente disseca essa frase assim, cada, né, letrinha, cada palavra, na verdade, a gente vai encontrar muito significado nesse propósito. Então, se você tem um propósito, né, quem tem um porquê, né, aguenta quase qualquer como, né, diz Viktor Frankl, né, e a gente tem trabalhado muito junto, graças a Deus. Então, é um pouco do misto no final do dia, de você, sim, eu quero tudo isso, essa experiência mista, grandes empresas, grandes experiências, uma soma de conhecimentos, mas nada disso vai estar à disposição do que precisa ser feito se a gente não trabalhar com humildade. Isso é um presente, poder trabalhar com as pessoas que compactuam desses princípios, né? E que estão unidas por esse propósito. A gente tem trabalhado muito junto, tem sido um prazer. Muito bom. E você falando um pouquinho, né, eu queria saber, você já disse, né, que a Pague Menos está passando por esse processo, né, inclusive com a Bain Company, que são um dos nossos parceiros aí de conteúdo, que a gente vem fazendo alguns movimentos juntos ao longo de 2024. E eu queria que você contasse um pouco quais são os passos que a Pague Menos quer dar em 2025, né? A gente sabe que a gente só vê crescendo, né? A cauda na piscina, uma nova Pague Menos. Mas eu quero saber com esse olhar de gestão estratégico de negócio mesmo. Primeiro, onde a Pague Menos quer chegar, né, a partir do próximo ano, e também onde a Rose quer chegar, né? Porque a gente sabe que existem histórias de pessoas sendo construídas dentro da organização, né? E eu acredito que existem lugares que você quer chegar dentro da organização e de ter mais entendimento, de ser mais próximos dos colaboradores, enfim, acho que existem metas suas aí. Eu queria que você trouxesse tanto as metas da Pague Menos e as metas da Rose também. As metas da Pague Menos eu não posso abrir. Se spoiler, eu não posso. Dar guidance a gente não dá, né? Mas eu acho que como grandes, independente da gente ter, sim, um exercício, né, de olhar para a estratégia, que está muito bem construída, por sinal, né? A gente falou delas e ela foi construída em 2019, então ela está muito bem, mas ter uma revisão, ter um olhar, refinar, confirmar, adicionar. Então, tem um processo evolutivo dela acontecendo, né? Então, dentro de tudo que a gente fala, que é colocar realmente o nosso brasileiro no centro, né? De dar acesso. Então, todos esses atributos de seguir crescendo baseados nesse entorno, que é saber fazer muito bem o varejo, né? Farmacêutico, mas não só produtos, né? Foi o que nós falamos, nosso ecossistema, olhar o hub de saúde, dar o acesso, dar o primeiro acesso ao primeiro atendimento, né? Viabilizar o tratamento, ajudar. Então, tem toda uma cadeia que ela segue sendo a alma desse nosso negócio. Mas se eu puder falar sem dar o guidance, é assim, primeiro, o atendimento.
a qualidade do atendimento, a minha capacidade de hiperpersonalizar quem é o meu cliente, né? Tratar dele. Hoje de manhã cedo a gente falou, por exemplo, né? Lógico, cada vez mais quando a gente olha, isso não é só da PagMenos, mas também para nós, de que maneira cada um se sente único na relação e na interação? É através do atendimento humanizado. É através de conhecimento sobre o meu cliente, o comportamento, as necessidades dele, a partir de tudo que a gente já conhece, é que a gente vai conseguir, por exemplo, se aproximar. Então, isso faz total sintonia com essa estratégia que já foi desenhada há um tempo atrás. Então, sem falar muitos detalhes, eu quero colocar muita ênfase, né, na questão do atendimento e trazendo isso como uma comunhão de tudo que a gente tem feito em 2024 e quer enxergar o nosso sonho. E aí eu estou falando, sim, como gestora da área de gente, olhando os nossos colaboradores e olhando também os nossos consumidores, os nossos clientes, porque cultura, no fim, a história da marca, cultura, está tudo, na verdade, entrelaçado. Então, a forma como a gente vai intensificar esse relacionamento com o nosso colaborador e o nosso cliente faz parte de um pedaço dessa estratégia. E, pessoalmente, eu vou me sentir muito realizada. É lógico que a gente tem muito a fazer, desde processos, né, de temas que são estruturantes para ajudar a evolução da companhia, mas eu realmente vou me sentir muito realizada se a gente conseguir ter uma companhia de gente que realmente age, que não perde uma oportunidade, que abraça todas as oportunidades, mas é sempre de maneira humanizada na interação, na relação com o próximo. Isso vai me deixar muito feliz no fim de 2025, com certeza, Gabi. Espero que vocês consigam aí. Agora, para encerrar o nosso eu tenho o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. Eu queria saber de você, Rose, o que é que você consome no seu tempo livre, né? Você sempre atualizada no mundo dos negócios. Não precisa necessariamente ser algo voltado aí para o mercado, mas deixa essa dica aí para os nossos ouvintes. Bom, vamos lá. Para mim é um clássico que é Princípios, né? By Ray Dalio, né? Fala muito sobre tudo que eu acredito. Fala um pedaço, né, dos resultados seguirem o comportamento. Acho que eu acredito muito para minha vida, então não é um clichê corporativo. Eu acredito para mim, os princípios sempre serão a base das famílias, a base de tudo e a base também para minha vida, né? Então, Princípios de Ray Dalio é um clássico, né? Bom, tem os Segredos das Zonas Azuis, né? Que é basicamente um documentário, mas eu gosto muito, que é o Como Viver até os 100, enfim, desdobra ali. Eu gostei bastante, já reassisti, então acho que vale a pena muito, porque também diz sobre longevidade, que é um pedaço do que está no centro, né, do tema que inclusive a gente acabou de discutir, que é levar saúde, né, com amor para todos os brasileiros, mas olhando a perspectiva de algumas zonas no mundo, porque na verdade nessas zonas, né, as pessoas já vivem, né, são centenárias, então acho que para nós ainda é algo, parece distante, mas não é, então acho que vale muito a pena conhecer demais. E o menino que inventou o vento, talvez, Exato. É esse? Eu adoro, um super filme que eu recomendo para todo mundo. Muito bom, você falando aí, né? E você vê o quanto a saúde mudou, o nosso olhar do ser humano para a saúde mudou ao longo do tempo, né? E falando, estamos em Fortaleza, do fortalezense também, o fortalezense tem cada vez mais valorizado o cuidado à saúde, né? Agora a gente não quer chegar ao ponto de ter que comprar remédio, a gente compra coisas para ajudar a gente a manter nossa saúde, né? E a PagMenos está aí nesse cenário, somando aí, então tendo que evoluir junto com as pessoas e com o comportamento das pessoas, e espero que o negócio só venha a decolar cada vez mais, porque é um orgulho para nós cearenses. Rose, agradeço demais sua presença aqui no nosso Meucast, fico muito feliz por você ter parado não só para o nosso Meucast, mas também para o nosso evento, né? Então, o quanto é importante nosso meio, nós somos uma plataforma de conteúdo especializado e relacionamentos relevantes, então pra gente isso faz total sentido, né? E a gente só faz sentido em existir quando tem gente que consegue priorizar e parar para compartilhar isso com o público. Então, muitíssimo obrigada. Um super prazer, estou à disposição e vamos para frente. Muito bom. É isso, continue acompanhando no nosso meio, nosso portal, nossomeio.com.br, o nosso Instagram, @o-nosso-meio. Toda quinta-feira, no seu, no meu, no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.